Eu estava lembrando de um corinho. Ele é assim: a vitória já é nossa, essa batalha é do Senhor. Hosana, Hosana. O inimigo é derrotado no meio do louvor. Hosana, Hosana. Se a dúvida e o medo aumenta o perigo, eu declaro que aquele que agora vive em mim é maior que o inimigo. Se a vitória já é nossa, a batalha é do Senhor. Hosana, Hosana. O inimigo é derrotado no meio do louvor. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. Amém? Essa palavra falou muito comigo, né? E quando a missionária Emanuela abriu o culto, eu vi que aquela palavra foi todinha para mim, que ela abriu, ela pediu ao Senhor uma palavra e abriu. E a palavra veio de encontro àquilo que eu estava precisando, né, do Senhor. Então foi maravilhoso. Em Isaías 54 foi a palavra que ela abriu, iniciou o culto. Amém? Aleluia, Jesus. Abriram? 2 Crônicas fica no Velho Testamento. Aleluia. A partir do capítulo 20. Quem abriu, diga amém. Amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago
vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, glória a Deus. Ori canta labachai. Oh, Espírito Santo. Senhor, meu Deus, que o Senhor continue falando conosco, meu Pai. Que palavra tremenda, né? Aqui, Josafá estava em grande dificuldade. Sobreveio a Josafá aqui uma grande multidão. E a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. Josafá, ele ficou com medo. E eu quero falar, irmãos, que o medo, ele é normal. É normal a gente ter medo diante de uma situação difícil. É normal a gente ter medo diante de uma ameaça. É normal a gente ter medo diante de um diagnóstico ruim, né? Não é verdade? A dona Socorro está aqui, que não me deixa mentir, né? É normal a gente ter medo diante de um diagnóstico ruim. É normal a gente ter medo diante de uma dívida, diante de uma ameaça. E Josafá ali, ele estava com medo porque ele viu que vinha uma grande multidão contra ele. Era muita gente mesmo. Diz que o vale estava todo cheio dos exércitos do inimigo para poder matar aquele povo de Judá. Então Josafá, diante do medo que ele teve, Josafá então se propôs a buscar o Senhor. E ele começou então a buscar o Senhor. E ele disse para todo o povo de Judá fazer jejum. Então eu vejo aqui que quando a gente está diante de uma situação difícil, quando a gente está diante de uma ameaça, diante de uma situação que aparentemente para nós a gente não vê solução, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar aquele que pode todas as coisas. É fazer um jejum. Então Judá, toda aquela congregação, eles ajuntou ali para pedir socorro ao Senhor. E amados, quando a gente está enfrentando algo ruim, alguma situação ruim, como eu e o pastor, esses dias, a gente estava enfrentando uma situação ruim, e a gente pediu socorro para o Senhor. A gente buscou a presença de Deus e ainda estamos buscando. E ainda nós estamos pedindo socorro ao Senhor. E nós fizemos um jejum. E nós pedimos a algumas pessoas para estar nos ajudando com o jejum. E eu falo para você que estiver passando por uma situação ruim, não fique sozinho. Peça para alguém te ajudar. Faz jejum em conjunto. Porque tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então nós temos que estar juntos, unidos, em concordância. No mês de agosto, agora nós vamos começar um jejum poderoso, um jejum de Daniel. Então seria bom que todo o povo da congregação, a gente se unisse nesse propósito do jejum. Para abençoar a sua vida, para abençoar a sua causa, para abençoar a sua igreja. Mas às vezes você está com uma situação
difícil. Começa hoje, começa amanhã. Esse jejum, peça para 2 ou 3 pessoas te ajudar. Foi o que Josué fez, o que Josafá fez. Ele estava pedindo socorro. Porque tem coisas, amados, que não tem como a gente agir. Tem coisas que é só o Senhor por nós. E ele pediu socorro. E a Bíblia diz que todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha que coisa linda. Todo o povo veio para buscar o Senhor, a fim de resolver aquela causa, aquele propósito. E a Bíblia fala que ele ficou em pé na congregação, e o povo, todo mundo ajoelhado, e Josafá em pé orando, e falando para o Senhor, lembrando o Senhor. Você acha que o Senhor não sabe o que a gente passa? O Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo que você está passando. O Senhor sabe de tudo que a gente passa. Mas o Senhor quer que a gente fale. Você vê que Josafá aqui ficou de pé. E Josafá começou a contar aqui uma história. Ele falou para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor livrou os nossos pais. O Senhor fez isso. O Senhor fez aquilo. E o que está acontecendo agora? Por que esse povo, por que essa multidão está vindo contra nós? O Senhor vai ficar parado? E Josafá então começou a falar para o Senhor: olha, Senhor, o que está acontecendo? Né? Olha, e ele fala uma coisa linda aqui no versículo 12. Ele fala assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele fala isso. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que não foi por um acaso que você está aqui nessa manhã. Eu quero dizer que um dos atributos de Deus é que Deus é juiz. Ele é juiz. Ele é o nosso juiz. Um Deus que não julga é um Deus imaginário. Mas a Bíblia fala que Ele faz justiça. A Bíblia fala que Ele faz justiça aos escolhidos de Deus. Alguém pode abrir para mim Isaías 42, versículo 8? Olha para você ver. Deus, Ele faz a justiça. O juízo de Deus, Ele vai se manifestar em reação à perversidade. Ele vai se manifestar. Então Ele está com a mão estendida para nos justificar. O juízo é necessário. É necessário que Deus faz o juízo. Quem abriu pode ler. Como é que está Isaías 42, versículo 8? Aí, nem o louvor dele, ele dá para ninguém, né? Isaías 42, 8. Você vê que a parte redentora da história de Israel, também, visto na queda, Deus fez juízo. Em Gênesis 3, quem puder abrir, Gênesis 3, versículo 14 a 19. Olha o juízo de Deus aí. Olha. Quem abriu pode ler. Gênesis 3,